Não se deixe enganar pela aparência colorida. Aqui, na selva amazônica, a beleza pode ser um aviso. Uma criatura minúscula é capaz de carregar dentro do próprio corpo um veneno tão potente que, em minutos, pode levar um organismo ao colapso. E o mais assustador, às vezes, um simples toque pode ser o último. O ar é pesado, quente, inómido, o vento passa pelas folhas como um sussurro antigo. E a mata nunca para de se mover. A cada passo, sons por todos os lados, o canto distante das aves, o grito de macacos ao longe, o estalo de galhos sob o peso de animais que você nem consegue ver. Mas o que se esconde aqui vai muito além da beleza. Este é um mundo de adaptações extraordinárias, um lugar onde cada criatura desenvolveu estratégias únicas para sobreviver. Cores que anunciam perigos mortais, comportamentos que desafiam nossa compreensão, formas de vida que parecem ter saído de outro planeta. Bem-vindos a uma viagem fascinante pelos mistérios da Amazônia. Preparem-se para conhecer criaturas que desafiam tudo o que você espera. Hoje, vamos descobrir a verdadeira face da selva amazônica, onde cada espécie conta uma história única de sobrevivência. Com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta. E, cobrindo quase 60% do território brasileiro, ela se torna um mundo vivo dentro do nosso próprio mundo. Mais do que um bosque, a Amazônia é um berço imenso de vida. Aqui, árvores colossais ajudam a regular o clima e mantêm o equilíbrio da terra. E entre essas colunas gigantes, floresce uma riqueza biológica sem igual. Dezenas de milhares de espécies de plantas, milhares de tipos de peixes, espécies de aves e centenas de mamíferos, concentrando em um só lugar uma das maiores diversidades do planeta. Mas existe algo que poucos conhecem sobre essa floresta majestosa. Por trás de toda a beleza e de toda a importância para o mundo, há um lado sombrio. Um lado em que a natureza construiu algumas das armas biológicas mais letais já vistas. A luz da manhã começa a atravessar as copas gigantes. O calor já é intenso e o chão é como um tapete úmido de folhas. Muitos se levantam a cada passo e o ar cheira a terra molhada, misturada a flores. É aqui que encontramos algumas das criaturas mais fascinantes do Amazonas, as rãs dardo, pequenas e coloridas. À primeira vista, parecem joias espalhadas pelo chão da floresta. Algumas brilham em um amarelo vibrante com elegantes listras pretas, outras exibem um azul elétrico tão intenso que parece artificial. Elas cabem na palma da mão, mas não se engane com essa aparência encantadora. Essas pequenas rãs carregam alguns dos venenos mais poderosos do mundo. Existem várias espécies na Amazônia. A rã dardo dourada, com seu amarelo brilhante, é talvez a mais conhecida. E a rã dardo azul impressiona com uma coloração que parece brilhar mesmo na penumbra do bosque. Cada cor é um aviso claro: mantenha a distância. Elas se movem devagar, sem pressa, sem medo, como se soubessem que são uma das criaturas mais perigosas deste reino selvagem. Soltos tranquilos, olhos negros brilhantes, uma segurança que poucos animais conseguem ter. E então vem o segredo. A pele dessas rãs funciona como uma fábrica de veneno natural. Elas se alimentam de formigas e outros insetos com substâncias tóxicas, e seus corpos transformam isso em veneno puro. Mesmo cercadas por riscos e desafios, as rãs dardo revelam algo maior. Em detalhes minúsculos, cores vibrantes e veneno invisível, a natureza parece carregar sinais de propósito, beleza e equilíbrio. E na Amazônia, cada ser, por menor que seja, faz parte de um grande sistema que une mistério e harmonia. Agora, subimos pelas árvores gigantes até o mundo alto das copas.
Lá em cima, a luz do sol cria um jogo de sombras dançantes. A 10 ou 15 metros do chão, o calor aumenta, o ar fica mais seco e você quase sente o cheiro do calor nas folhas sob o sol tropical. É nesse cenário vertical que vive uma mestra do camuflagem, a iguana verde. À primeira vista, ela pode ser difícil de notar. O corpo pode chegar a quase 2 metros, mas se mistura perfeitamente ao ambiente. A iguana verde não precisa de veneno para sobreviver, a arma dela é a adaptação constante. Quando jovem, a pele verde brilhante se confunde com folhas novas, mas conforme envelhece, acontece algo fascinante. As cores mudam. O verde vibrante dá lugar a tons mais escuros, até chegar a marrons terrosos. Não é apenas o tempo passando, é evolução em ação. Iguanas adultas com cores mais escuras se camuflam nos troncos e galhos mais grossos onde costumam ficar. E essa mudança não para aí. Quando o sol brilha forte, ela clareia para refletir calor. Quando a floresta esfria, ela escurece para absorver cada raio de energia. A iguana carrega na pele a sabedoria de um clima que nunca descansa. E nos ensina uma lição silenciosa. Na Amazônia, nem sempre a estratégia mais óbvia é a melhor. Enquanto outros apostam em velocidade ou força, ela escolheu paciência e o talento de passar despercebida. De volta às regiões mais densas do bosque, onde a vegetação é tão fechada que, mesmo de dia, parece fim de tarde, surge um cenário de sombras e silêncio suspenso. É aqui que habita o maior predador das Américas, o jaguar. Com até 80 kg de puro músculo, o jaguar amazônico possui a mordida mais potente, proporcionalmente, entre todos os felinos do mundo. Suas mandíbulas podem exercer uma pressão de mais de 250 kg por centímetro quadrado, suficiente para quebrar o crânio de um caimão ou o casco de uma tartaruga. As patas são enormes, cada uma do tamanho de uma mão humana, com garras retráteis afiadas como lâminas. Os músculos das pernas são tão poderosos que ele pode saltar até 6 metros, ou subir em uma árvore carregando uma presa de 80 kg na boca. E aquelas rosetas no pelo não são enfeite. Cada padrão é único, como uma impressão digital que cria um camuflagem perfeito entre as sombras, apagando o contorno do corpo até ele ficar quase invisível. Mas existe uma versão ainda mais misteriosa desse predador supremo. O jaguar negro. Apenas uma pequena porcentagem nasce com essa coloração especial. Não é outra espécie. É o mesmo jaguar, com uma condição genética chamada melanismo. E se você olhar com atenção, ainda consegue ver as rosetas no pelo escuro, como desenhos gravados na noite. Os jaguares negros são considerados ainda mais furtivos. Movem bem-se como a própria escuridão da floresta. E alguns povos indígenas acreditam que são espíritos da mata, guardiões dos segredos mais profundos da Amazônia. Durante a temporada de caça, o jaguar se transforma. Ele pode nadar por quilômetros perseguindo peixes e caimões. Pode se arrastar pelo chão da floresta por horas, seguindo rastros, até o momento certo. E, diferente de outros felinos que atacam a garganta, o jaguar prefere a cabeça. Um único golpe no crânio e tudo termina rápido, eficiente, mortal. Mas a vida do jaguar não é só caça. Na época reprodutiva, machos podem percorrer mais de 100 quilômetros em busca de parceira. Marcam território com aranhões nas árvores e com um rugido que ecoa a quilômetros de distância. Hoje, ainda restam milhares de jaguares na Amazônia brasileira, mas a ameaça é constante. O desmatamento e a caça ilegal cercam esse soberano silencioso. E o jaguar nos ensina, na Amazônia, o verdadeiro poder não precisa se exibir. Ele se move em silêncio, espera
e age com precisão absoluta. Nas águas escuras dos rios amazônicos, onde até o jaguar às vezes se aventura para caçar, vive um predador ainda mais antigo e muito maior, o caimão, a negro. Ele é o maior crocodiliano da Ambrace do Sul. Machos podem ultrapassar 5 metros e pesar mais de 400 quilos. Um animal do tamanho de um carro pequeno, capaz de se mover como um fantasma debaixo d'água. O caimão fênegro é uma máquina de caça perfeita, moldada por milhões de anos. Os olhos ficam alinhados no topo da cabeça, permitindo que ele permaneça quase totalmente submerso e, ainda assim, veja, respire e ouça tudo o que acontece na superfície. A pele negra é camuflagem absoluta nas águas escuras. De dia, pode parecer apenas um tronco flutuando. À noite, ele praticamente desaparece. Ele pode ficar imóvel por horas, esperando peixes, aves, capivaras, até caimões menores. Tudo pode virar presa quando chega perto da água, e quando ele ataca, é devastador. As mandíbulas se fecham com uma força implacável, e uma vez que ele morde, não há escapatória. Os 68 dentes curvos são feitos para segurar, não para soltar. Mas o caimão que negro não é só força. Na época reprodutiva, esses gigantes se tornam pais dedicados. Fêmeas constroem ninhos elaborados nas margens dos rios e colocam dezenas de ovos. Durante cerca de 90 dias, a mãe protege o ninho dia e noite. O caimão fonegro é o guardião silencioso da Amazônia. Mais do que caçador, ele ajuda a manter o equilíbrio invisível dos rios. Regula populações, molda caminhos, altera o ambiente sem ser visto. E vive além do tempo da maioria. Alguns atravessam mais de um século, vendo nascer e desaparecer gerações inteiras. Olhar para um caimão, ao negro, é como ver o passado ainda vivo. Um eco dos dias em que répteis dominavam o planeta. Do alto das copas, seguimos para uma das criaturas mais emblemáticas da selva, o tucano. A Amazônia abriga dezenas de espécies diferentes, cada uma com suas características únicas. O tucano-toco é o maior, com mais de meio metro de comprimento. Seu bico, laranja e amarelo, brilha como uma chama entre as folhas verdes, mas o bosque é a casa de outros igualmente fascinantes. Há tucanos com bico esmeralda, outros com detalhes dourados no peito, e os arastaris menores com padrões tão coloridos que parecem pintados à mão, e aquele bico enorme que parece desproporcional. É uma obra-prima natural, leve, forte, multifuncional. Ajuda a alcançar frutos distantes, capturar pequenos insetos e até regular a temperatura corporal nos dias quentes da floresta. No ar, os tucanos voam em trajetórias onduladas, alternando batidas rápidas de asas com planadas curtas. E no bosque, suas vozes quebram o silêncio, grasnidos roucos, chamados agudos, sempre inconfundíveis. Mas os tucanos são mais do que ícones visuais, eles são jardineiros da Amazônia. Ao se alimentarem de frutos, espalharem sementes por grandes distâncias, garantem a regeneração da floresta. Só que a beleza também atrai perigo. Serpentes, macacos e aves maiores rondam seus ninhos. Por isso, os tucanos buscam cavidades altas em árvores antigas, confiando, lá em cima, a segurança das suas crias. Coloridos, barulhentos e essenciais, os tucanos anunciam outro símbolo vibrante da Amazônia, o ibis escarlate. Nas margens lamacentas e nas áreas inundadas, um vermelho intenso rasga o verde da paisagem. É impossível ignorar. O plumagem carmesim parece iluminada pelo sol, e quando bandos inteiros voam, o céu se transforma em um espetáculo vivo.
O segredo desse vermelho está na dieta. Crustáceos e caranguejos ricos em pigmentos naturais que tingem as penas ao longo da vida. Elegantes e sociáveis, os ibis se reúnem em grandes colônias. Constroem ninhos em manguezais e árvores baixas, sempre perto da água que oferece alimento. Ali a fêmea põe de 2 a 4 ovos, cuidados em colaboração pelo casal. Durante o voo, se movem com graça, alternando batidas rápidas com longos deslocamentos em formação. O ibis escarlate não é só um pássaro impressionante. Ele é um indicador da saúde dos ecossistemas inundados. Onde ele prospera, a vida aquática tende a se manter em equilíbrio. E no norte do Brasil, essas aves formam colônias junto com outras espécies, criando comunidades mistas que se deslocam conforme a necessidade de alimento, um dos exemplos mais cooperativos entre as aves amazônicas. De poado vermelho vibrante que pinta os céus, o bosque nos conduz a um contraste inesperado, o silêncio lento da preguiça. Ela não vive de explosões de cor, nem de movimento. A existência é marcada pela calma. Entre galhos altos, pendurada de cabeça para baixo, ela transforma a lentidão na maior defesa. Duas espécies compartilham esse espaço. A preguiça em dedos de hábitos noturnos e a preguiça em destrez dedos de expressão serena, como se carregasse um sorriso. Ambas seguem o mesmo ritmo, gestos raros, energia mínima, uma vida que escorre devagar. Cada deslocamento é uma dança em câmera lenta. Leva minutos para percorrer o que outros animais percorrem em segundos. E nesse passo moderado existe uma sabedoria antiga. Gastar apenas o necessário, nunca desperdiçar energia. A dieta é modesta. Folhas, brotos, frutos. Não é muito nutritivo, mas basta para sustentar um corpo que aprendeu a viver à margem da pressa. O alimento se move lentamente pelo sistema digestivo. A respiração e os batimentos seguem o mesmo compasso. E, dentro do corpo da preguiça, a floresta encontra refúgio. O pelo espesso abriga algas e pequenos insetos, formando um microecossistema único. Ali, a vida floresce em escala invisível, provando que até a quietude pode gerar abundância. E embora seja vulnerável no chão, no alto, ela se torna invisível. Camuflagem natural, gestos silenciosos, uma existência pendurada entre ramos que a torna quase intocável, mesmo para jaguares e arpias. A preguiça nos lembra que a Amazônia não é só velocidade, cor ou força. Ela também é silêncio, pausa. Um tempo que corre lentamente, um símbolo de resistência serena, mas, enquanto admiramos toda essa biodiversidade extraordinária, uma realidade preocupante ameaça cada espécie que acabamos de conhecer. O desmatamento ilegal está empurrando centenas de animais amazônicos para a extinção. Áreas inteiras de floresta desaparecem todos os dias, levando com elas os lares de milhares de criaturas. A cada árvore derrubada, o território do jaguar diminui. A cada hectare destruído, os tucanos perdem árvores centenárias onde fariam seus ninhos. As lãs coloridas, que dependem da umidade única do bosque, não sobrevivem em meio a áreas degradadas. E as rotas migratórias dos ibis se quebram quando manguezais são derrubados para dar lugar a pastagens. Os números são alarmantes. A cada minuto, perdemos uma área de floresta equivalente a 2 campos de futebol. Isso significa que, enquanto você assistia a este documentário, dezenas de hectares podem ter sido destruídos e, com eles, lares de criaturas que levaram milhões de anos para evoluir podem ter desaparecido para sempre. A Amazônia não é apenas uma floresta brasileira. Ela é o coração verde do nosso planeta, pulsando vida em cada árvore, cada rio, cada criatura que conhecemos aqui. Essa extensão gigantesca de vegetação produz cerca de 20% do oxigênio que respiramos. Ajuda a regular o clima global
e abriga mais de 10% de toda a biodiversidade conhecida. A Amazônia não pertence apenas aos países que a compartilham, ela é patrimônio de toda a humanidade. Proteger a Amazônia é proteger o futuro do planeta. A conservação é uma corrida contra o relógio. Cada segundo conta, cada ação individual importa. Se este mergulho nos segredos do Amazonas te cativou, deixe seu like, inscreva-se no canal e não perca os próximos documentários de vida selvagem. Compartilhe com quem ama a natureza e ajude a espalhar consciência sobre a importância da conservação. Até a próxima aventura!